Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, sexta-feira da quinta semana do tempo comum. Vamos então acolher a palavra de Deus que é a luz para nós hoje, que é do Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Acolhemos a palavra, acolhemos a palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Levaram então a Jesus um homem surdo e que falava com dificuldade, e pediram que Jesus pusesse a mão sobre ele. Jesus se afastou com o homem para longe da multidão. Em seguida, pôs os dedos no ouvido do homem, cuspiu e com a sua saliva tocou a língua dele. Depois olhou para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse nada a ninguém. No entanto, quanto mais ele recomendava, mais eles pregavam. Estavam muito impressionados e diziam: Jesus faz bem todas as coisas, faz os surdos ouvir e os mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, esse evangelho esse dia, o evangelho, vamos assim dizer, da cura, de um surdo que falava com dificuldades. Então, o que a gente pode tirar como mensagem para nós desse evangelho de hoje? Primeiramente, é bom lembrar que o início do evangelho de São Marcos fala que Jesus, ao começar a sua missão, ele começou anunciando que o tempo se completou, que o reino de Deus está próximo e que é para a gente se converter e crer no evangelho. Então, a gente observa para as ações de Jesus os sinais do reino. Hoje, o sinal apresentado para nós tem uma conclusão. As pessoas ficavam impressionadas e diziam: Jesus faz bem todas as coisas. Isso nos lembra o quê? O relato da criação. Após cada dia de criação, Deus via que tudo era bom. E Jesus faz bem todas as coisas. Então a gente pode perceber que a presença, de Jesus em nossa história é uma recriação. É Deus fazendo novas todas as coisas. Deus agindo no seu Filho encarnado para que, vindo ao nosso auxílio, Ele pudesse realmente nos dar a vida digna, a vida plena. Então, a vida e a ação de Jesus é para o nosso próprio bem, porque Deus está fazendo novas todas as coisas e a sua paixão, morte e ressurreição é o sinal visível maior disto para nós. Depois a gente lembra que Jesus, ao entrar em contato com esse surdo que falava com dificuldade, Jesus põe os dedos no ouvido, passa saliva, toca na língua dele. Jesus faz algo que na concepção judaica era inconcebível. Você tocar numa pessoa que possui algum tipo de enfermidade, você se tornava impuro, porque aquela pessoa era considerada impura dentro da religião. E esse homem ainda era impuro por uma outra questão, porque ele não estava na região dos judeus, ele estava na região da Decápole, ou seja, era uma região pagã. Então, dar atenção para um pagão, conversar com um pagão, tocar um pagão, significa você se misturar com uma pessoa impura. Então, você também se tornava impuro nos conceitos religiosos judaicos.
Então, nosso Senhor, ao acolher aquele homem, ao tocar aquele homem, ao fazer os sinais do reino nele, Jesus nos mostra que ninguém fica impuro por simplesmente tocar no outro. Era uma concepção errada do judaísmo. Jesus nos mostra que o ser humano, ele já falou em outra passagem, ouvimos esses dias, por si mesmo, ele é puro e pode se tornar impuro por aquilo que sai de dentro dele. Não o outro que me torna impuro, mas eu que posso carregar essa impureza dentro do meu coração e externalizo. Então Jesus deixa claro isto ao romper com as tradições judaicas sobre a questão da pureza. Jesus está nos dando um novo ensinamento e mostrando como é o reino de Deus. Aquelas pessoas que são consideradas, impuras dentro da religião, são chamadas e acolhidas por Deus. Inclusive pessoas de outras nacionalidades, porque Deus não é exclusivo de um povo, como Jesus realiza hoje o sinal do reino na vida de um pagão. Sem contar que Jesus, ao tocar a pessoa, ao invés dele se tornar impuro, Jesus purifica a pessoa, curando aquele homem. Os ouvidos do homem se abrem, a língua do homem se desenrola, ele começa a ouvir e a falar normalmente, ou seja, a graça de Deus é que passa para a pessoa, não é a impureza que passa para outro. A força de Deus, o poder de Deus é maior do que tudo isto. E é isso que nós cristãos precisamos aprender também. Ninguém é impuro, somos pecadores, mas a nossa aproximação com as pessoas que talvez vivem no pecado mais explícito ou maior do que o nosso, se é que eu posso falar isso, mas aquelas pessoas que consideramos muito pecadoras, elas são pessoas que mais estão precisando de Deus e, portanto, mais estão precisando de cristãos que sejam realmente autênticos discípulos de Jesus, para poder transmitir esse poder de Deus, para poder transmitir essa força de Deus e as pessoas possam encontrar este Deus em nós. Não se sentirem excluídos por Deus, mas se sentirem amadas e acolhidas por Deus. Então a gente percebe, irmãos e irmãs, a novidade que Jesus tem realizado e temos acompanhado no Evangelho de São Marcos, A nova criação, a obra nova que Ele faz em nós, o rompimento com categorias que geram exclusão, preconceito e discriminação. Aprendamos com Jesus e, lembrando o mandamento do amor que Ele nos deixa, que a gente possa sempre colocar este mandamento em prática, manifestando o verdadeiro rosto de Deus no mundo que Jesus nos ensina e que está tão precisado. Pensamos essa graça de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, uma boa sexta-feira para você.